Eduardo Bolsonaro aí que vai pegar 20 anos de jaula. E a melhor parte, por conta de uma lei que o próprio pai dele sancionou, articulou e sancionou, que é a nova Lei de Segurança Nacional. A antiga, da época da ditadura, foi revogada, e aí o Bolsonaro fez uma nova ali, sob medida, para ele poder ir para cima quando ele fizesse lá a ditadura dele. O problema é o seguinte, a lei serve para os dois lados, né? A lei tem ali o crime de lesa pátria. E aí eu vou te ler aqui trechos da lei e vou te avisar aí o que ministros do STF avisaram via imprensa para que todo mundo saiba. Essa semana, o Eduardo Bolsonaro passou a colher aí os louros de uma declaração do secretário de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, lá dos Estados Unidos. Ele respondendo a um parlamentar trumpista que falou aí um monte de coisa contra o Alexandre de Moraes e perguntou, e vocês podem aí usar uma lei para sancionar o Alexandre de Moraes? Aí o Marco Rubio falou, estamos examinando isso, tem grande possibilidade. Você perguntar, Thiago, tem uma chance do Marco Rubio não estar nem sabendo do que o cara tá falando, mas como escutou tudo aquilo, nossa, quantas atrocidades cometeu esse tal Alexandre de Moraes, você vai sancionar ele? E o Marco Rubio só jogar para a plateia, que é o que eles mais fazem lá nos Estados Unidos, e falar, claro que sim, pô, vambora. Tem uma chance? Eu falo, tem. É possível? É muito provável? Aí já não tanto. Mas tem uma chance que realmente ele sabia pouco, falou, vamos sim, vamos sim. Aí o Eduardo Bolsonaro começou a jogar para a plateia. E eu vi aí na imprensa muito analista, principalmente na grande mídia, fazendo aquela análise que é mais rasa que um pires. Que é, olha, o Eduardo Bolsonaro tá conseguindo ali o que ele quer, que é tudo que o Eduardo Bolsonaro quer. O ruim para Eduardo Bolsonaro dessa parte é que isso acelera a prisão do Bolsonaro e do próprio Eduardo Bolsonaro. O Lindenberg Farias, tá o vídeo aqui no Plantão Brasil, inclusive bateu mais de 100 mil visualizações aqui, o Lindenberg Farias fez um vídeo lá no Instagram dele, em que ele fala que, a gente tá representando criminalmente aqui contra Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria e pedindo a prisão preventiva dele. Pois bem, ficou naquela, será que dessa vez o STF vai agir? Vamos lembrar, em fevereiro, o mesmo Lindbergh também fez um vídeo e também fez uma representação contra o Eduardo Bolsonaro pedindo a apreensão do passaporte dele. O que aconteceu? Aconteceu que, em março, o Eduardo Bolsonaro fugiu do país e foi para os Estados Unidos, porque não teve o passaporte apreendido. O STF foi conivente com ele, assim como é conivente com o Bolsonaro em muita coisa. E lembro, tem gente que, Thiago, você sempre lembra disso, tem que esquecer disso. Não tem que esquecer. O importante da história é que ela nunca seja esquecida, nunca, porque senão ela se repete. Na hora de prender petista sem prova antigamente, era rápido. Para prender gente de direita, com todas as provas possíveis e imagináveis, demora. São extremamente coniventes com essa bandidagem. Aí, o STF não fez nada, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Falei aqui algumas vezes, e aí é por isso que eu falo, dificilmente essa fala aí tem o dedão ali do Eduardo Bolsonaro e tem muito a ver com ele. Por quê? Porque ele foi desmentido pelo governo Trump já em português e inglês, já mais de uma vez. Na última vez ele foi desmentido pela embaixada, eu mostrei aqui rindo, um vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo que, não, mas a embaixada dos Estados Unidos é toda do Biden. Aí você vê aqui, sob Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil muda o tom na relação com o STF. Ou seja, não eram todos do Biden? Por que mudaram o tom com o STF? Inclusive, faz aí 2, 3 meses, estavam meio que ameaçando o Brasil. Pois bem, você vê, né? Na hora que ele é desmentido, aí ele fala que a embaixada só tem gente indicada pelo Biden. Você vê, peraí, estranho, esse cara que está sendo desmentido toda vez que ele inventa alguma coisa. A última era que o secretário de sanções do Trump ia ao Brasil para ferrar com o Alexandre de Moraes, e aí o cara não quis nem se encontrar com nenhum bolsonarista e ainda desmentiram o Eduardo em português e em inglês em notas da embaixada. Aí você vê, será que ele tem tanta influência assim? Aí ele inventa que na embaixada só tem gente do Biden? Estranho. Eu não acredito nessa aí da imprensa, porque a imprensa usa o Eduardo Bolsonaro como fonte. E a imprensa já inúmeras vezes aqui, eu já falei, já reclamei, quem acompanha aqui o Plantão Brasil há mais tempo deve aí, talvez recordar de vários exemplos, ou lembra do Thiago aqui eu falando, mas não lembra do exemplo em si. Mas inúmeras vezes a imprensa usou Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro como fontes.
E usaram gente do bolsonarismo, que obviamente está mentindo, como fonte fidedigna. Como muitas vezes usam o Trump, ou usam o Netanyahu, ou usam outros mentirosos compulsivos como fonte fidedigna e dão lá a versão deles. Servem muitas vezes de assessoria de imprensa de bandido, porta-vozes de bandidos, e não como jornalistas. Que os jornalistas têm que ter o mínimo, não tô nem assim querendo que sejam todos Einsteins, não, mas um mínimo de discernimento crítico para falar, pô, peraí, se essa informação vem do Eduardo Bolsonaro, qual a chance de ser mentira? Vamos nos ater aos fatos? Pois bem, os fatos não levam a crer que ele tem essa influência toda que ele diz ter, apesar de que ele tenta todos os dias mostrar isso. O fato é que ele está colhendo os louros por isso aí e dizendo que é ele mesmo. E o fato é que a imprensa está apontando que é nele e ministros do STF estão apontando que é ele. E se não tem essa influência toda que ele diz ter, alguma pequena ele tem, porque ele se encontra com assessores de parlamentares, ele se encontra com expoentes da extrema-direita mundial, e ele tá lá dizendo que o Brasil é uma ditadura e que tem que sancionar o Alexandre de Moraes. Isso ele tá fazendo. Não dá pra dizer, não tá fazendo nada. Tá sim. Foi outro dia, num hotel 5 estrelas, que eu mostrei aqui que a diária desse hotel custa mais de R$3.500, num super resort ali do Donald Trump, e ele foi lá se encontrar com gente da extrema-direita. Ele diz que é convidado e tudo mais, não foi, ele paga o jantar lá, um jantar daqueles custa 10, 15 mil dólares para você ter um lugar na mesa, tem jantar que custa 100 mil dólares, 200 mil dólares para ter um lugar na mesa, ele paga, senta lá na mesa, sabe-se lá com qual dinheiro, e aí ele simplesmente se encontra com esse pessoal e faz a politicagem anti-Brasil. O que acontece é o seguinte, perguntados aí em off, por jornalistas da imprensa, se vão fazer alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro, os ministros dizem aí, devem ser mais de um, porque saiu em matéria de mais de um jornalista, não acredito que todos tenham o mesmo ministro como fonte. E usam sempre no plural, né? Dizem que, olha, tem lá a representação do Lindbergh, mas, no momento, não é hora de fazer nada contra o Eduardo Bolsonaro. Eu, Thiago, discordo 100%, já passou da hora. Realmente não é mais hora, porque a hora já passou faz tempo. É para ontem. É para meses atrás que tem que tomar essa decisão. Pois bem, mas eles dizem o seguinte, se tiver alguma sanção contra o Alexandre de Moraes ou algo concreto, aí se concretiza o crime de lesa pátria. O que ele está fazendo é traição ao Brasil. Citaram aí numa matéria da Bela Megali, que é uma dessas jornalistas aí que muitas vezes é porta-voz do bolsonarismo, mas também tem fontes no STF, citaram que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é, abre aspas, ou seja, aspas de alguém, um ministro que falou, segundo ela, traição ao Brasil. Traição ao Brasil está na nova Lei de Segurança Nacional. Essa lei, o Bolsonaro colocou esse artigo não porque ele acha que alguém vai trair o Brasil e temos que combater isso. Não. O Bolsonaro estava querendo, quando ele acreditava que ia ganhar a eleição, e fazer uma ditadura. Ele já tinha plano, isso foi comprovado. Ele tinha plano, ele falou com uma pessoa da Polícia Federal, ali o pessoal do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhando a eleição, uma semana depois iriam inventar alguma denúncia contra o Lula e prender o Lula. Então já estava tudo combinado, ou seja, já ia começar uma ditadura, ele já ia começar a prender os opositores. E aí ele usa essa Lei de Segurança Nacional nova para falar que o PT está conspirando com o Foro de São Paulo contra o Brasil para impor o comunismo no Brasil, aquela coisa toda que pega o bolsonarismo, ainda pega Foro de São Paulo que a imprensa não gosta, porque é a união dos partidos de esquerda, da América Latina, esse que é o Foro de São Paulo, e aí fazer o quê? Prender todo mundo do PT, com base na Lei de Segurança Nacional. Era isso, ele ia prender toda a esquerda. Aí ele ia pegar qualquer um que é de esquerda, que ele fala, tem ligação com não sei quem, não precisa ter, ele manda prender, porque era ditadura, ele ia inventar uma denúncia contra o Lula, então imagina o que ia fazer contra todos nós. Ia ser uma ditadura, ele ia fazer bem nos moldes do que faz o amigo dele, que é o presidente da Hungria, que simplesmente prendeu toda a oposição. E aí, os veículos de mídia que não estavam fazendo campanha para ele começou a multar esses veículos, começou a usar o poder judiciário que ele aparelhou para impor aí multas, sanções, etc., contra os veículos, para que eles ficassem de joelhos, e aí amigos dele, empresários que ele fez rico, com dinheiro público roubado, obviamente, compravam os veículos de comunicação. E aí, de repente, os maiores jornais e canais de TV da Hungria são todos de amigos do atual presidente. Esse era o plano do Bolsonaro. E empresários bilionários, amigos, ele já tinha, que são os do agro, que tava assim, ó, com o olhão. Porque imagina que o Bolsonaro ia fazer com quem não fechasse com ele. O Bolsonaro já bem mais violento, já falando desde 30 anos atrás que tinha que dar um golpe e matar uns 30 mil no Brasil. Já ia começar o golpe dele, depois que ele não ganha a eleição, já ia começar o golpe dele matando 4 ali, né? Que era Alckmin, Lula, Zé Dirceu e o Alexandre de Moraes. Então você vê, peraí, né?
Saíram notícias aí na imprensa que o tal do Juca era Zé Dirceu, mas eu não achei nenhuma fonte oficial disso. Usam aí que o Zé Dirceu tinha um apelido de Juca faz muito tempo. Não achei nenhuma fonte oficial disso, ou da Polícia Federal, mas dizem aí parte da imprensa. Não sei. Por isso eu não cito aqui sempre. Pois bem, voltamos aí ao fato. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, e ele está mostrando que está fazendo, é exatamente isso. Ele está em outro país, ou seja, com nação estrangeira, e aí se tiver um ato dessa nação estrangeira, concretiza. Ele está lá dizendo que ele está pedindo sanções a um ministro do STF. Então ele está pedindo sanções a um ministro de Estado brasileiro. E aí é uma sanção a todo o Brasil, não é só o Alexandre de Moraes. O fato é que tem um tiro no pé aí gigantesco do bolsonarismo que eles não estão entendendo, e até dos Estados Unidos, que é um dos motivos pelos quais eu acredito que eles não vão fazer isso tão cedo. Ou vão calcular muito a rota, ou vão, como o Trump está fazendo, tentar pelas beiradas. O que o Trump está fazendo? Ele está falando que o Comando Vermelho e o PCC são facções criminosas, aliás, são facções terroristas, porque se tem terrorismo em algum lugar, ele pode invadir esse país, que é o que eles fazem. Aí a segunda, ele está provocando o Brasil, querendo ali, alegando direito histórico sobre uma base que tem em Natal, uma base militar, e outra que tem em Fernando de Noronha. Está provocando o Brasil. Aí, ao mesmo tempo, o New York Times, aí você vê como às vezes o sistema, o establishment, que não é 100% fechado com a extrema-direita, às vezes eles estão fechados. Sempre que é para mudar, ter uma mudança ali de governo no Brasil contra a esquerda. O New York Times inventou que a Rússia usou o Brasil como fábrica de espiões. Foi desmentido aí por várias autoridades, mas esse desmentido não vemos na imprensa. Por quê? Porque, olha, vocês estão sediando espiões russos, vocês ainda têm terroristas do Comando Vermelho, e aí o Trump ainda inventou que na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai e na fronteira que tem entre Brasil, Peru e Bolívia, que lá atuou o Hezbollah. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!